Há algo de estranho no sofrimento humano. Ele nos dilacera, nos quebra, nos lança ao chão. E ainda assim, é nele que mais aprendemos. Sofrer é, paradoxalmente, a via por onde muitos acessam a sabedoria mais profunda, aquela que não se aprende em livros, que não se transmite por palavras, que não se ensina em escolas. É uma sabedoria que nasce nas entranhas do caos, como uma flor que desabrocha entre os escombros de um mundo interior devastado. O filósofo Friedrich Nietzsche já dizia: é preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela cintilante. E talvez aí resida o segredo de toda a evolução verdadeira. Só há crescimento real quando somos quebrados e forçados a reconstruir. Essa reconstrução, porém, não é meramente externa. Ela acontece nas camadas mais íntimas da psique, onde memórias, traumas, crenças e significados se entrelaçam numa tapeçaria de complexidade incalculável. A psicologia analítica de Carl Jung nos oferece um vislumbre desse território escuro e fascinante. Jung via o sofrimento não como um acidente trágico, mas como um chamado ao processo de individuação. A jornada pela qual o ser humano integra suas sombras, reconhece seus abismos, enfrenta seus monstros internos. E o curioso é que quanto mais fundo se desce nesse poço escuro, mais luz se encontra lá no fundo. O ouro da alma está escondido no lodo do inconsciente. Contudo, vivemos numa cultura que rejeita a dor. A civilização moderna construiu muros contra o sofrimento, anestesiando emoções com distrações, medicamentos, entretenimento vazio. Criamos um mundo onde o silêncio é insuportável, onde a solidão é um inimigo, onde a tristeza é um sintoma a ser eliminado. Mas é precisamente nesses estados de dor que as verdades mais profundas emergem. O silêncio revela o grito sufocado da alma. A solidão traz à tona quem realmente somos quando ninguém está olhando. A tristeza nos conecta à vulnerabilidade humana, à empatia, à compaixão. Evitar a dor é evitar a si mesmo. Historicamente, os momentos de maior adversidade coletiva foram também os mais férteis em termos de transformação espiritual e cultural. As guerras, as pandemias, as crises econômicas não apenas destruíram estruturas, elas abriram espaço para novos paradigmas. A peste negra, por exemplo, dizimou milhões, mas também preparou o terreno para o renascimento. A Segunda Guerra Mundial mergulhou a humanidade em um horror indescritível, mas também impulsionou reflexões existenciais que alimentaram uma nova ética global. Sempre que a dor coletiva atinge o ápice, a arte, a filosofia e a espiritualidade florescem como resposta. É como se houvesse uma simetria oculta no universo. Cada colapso carrega o germe de uma nova ordem, e essa lógica também se aplica ao indivíduo. Quando tudo parece ruir, quando o sentido desaparece, quando a dor domina cada fibra do ser, é exatamente nesse ponto de fratura que uma nova consciência pode emergir. Viktor Frankl, sobrevivente de Auschwitz e criador da logoterapia, afirmava que o ser humano pode suportar qualquer sofrimento, desde que encontre um sentido para ele. E o sentido, essa palavra pequena e misteriosa, é o que transforma a dor em força, o que transmuta o desespero em direção. A mitologia, essa linguagem ancestral que fala por símbolos, também compreendeu essa dinâmica. Os heróis míticos sempre descem ao mundo inferior antes de retornarem transformados. Orfeu desce ao Hades por amor. Perseu enfrenta a Medusa nas profundezas. Jesus passa 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. O padrão é sempre o mesmo: descer para ascender, morrer para renascer, perder-se para encontrar-se. Essa é a alquimia do espírito. É nesse processo que a dor se converte em sabedoria. Mas a sabedoria verdadeira, aquela que emerge da dor, não é arrogante. Ela é humilde, silenciosa, compassiva. Não fala alto, mas ressoa fundo. Não precisa convencer, porque transforma. A pessoa que sofreu profundamente e soube aprender com isso, carrega nos olhos uma gravidade serena, um brilho escuro, uma presença que acolhe. Ela não julga.
Não banaliza a dor alheia, porque sabe que todo ser humano carrega batalhas invisíveis. Essa sabedoria não se ostenta, ela se encarna. Por isso, talvez o maior erro de nossa época seja tentar eliminar todo o sofrimento, como se ele fosse um defeito a ser corrigido. Sofrer é humano. E é no enfrentamento da dor que se forja o caráter, que se refina a alma, que se expande a consciência. A tentativa de viver uma vida sem dor é, no fundo, uma tentativa de viver sem profundidade. É optar por uma existência superficial, plana, anestesiada. E a anestesia pode até evitar a dor, mas também impede o êxtase, a beleza, a transformação. O que nos leva a uma pergunta fundamental: o que você faz com a sua dor? Você a esconde, a nega, a silencia? Ou você a encara, a escuta, a transforma? O sofrimento pode ser uma prisão ou uma ponte, pode te tornar amargo ou mais sensível, pode te quebrar ou te abrir. A escolha é sua, mas essa escolha não é fácil. Ela exige coragem. E coragem não é ausência de medo. É a decisão de avançar apesar dele. Essa coragem está na base de todas as grandes histórias humanas. Está nos olhos de quem perdeu tudo e ainda assim escolheu recomeçar. Está no coração de quem foi traído, mas ainda acredita no amor. Está na alma de quem caiu inúmeras vezes, mas nunca desistiu de levantar. Essas pessoas não são especiais por não sofrerem. Elas são especiais porque fizeram algo com o que sofreram. Elas extraíram significado do absurdo. Elas encontraram luz na escuridão. Elas descobriram que a dor, quando acolhida, pode se tornar um mestre silencioso. E é isso que nos leva ao limiar da verdadeira transformação. A consciência de que a dor pode ser uma aliada. Não no sentido masoquista de buscar sofrimento, mas no sentido maduro de reconhecer que ele é parte da vida, e que negá-lo é negar a própria condição humana. Quando aceitamos isso, algo muda. A vida deixa de ser uma corrida por prazer e se torna uma dança com a impermanência. Cada lágrima ganha valor. Cada perda se torna um rito de passagem. Cada crise, uma iniciação. Nesse contexto, o sofrimento deixa de ser um inimigo e passa a ser um portal. Um portal para si mesmo, para o outro, para o mistério. É por esse portal que passamos quando tudo desmorona. E é nesse espaço liminar, entre o que éramos e o que ainda não somos, que a alma floresce. Não há como evitar. Todo nascimento envolve dor. Toda metamorfose exige ruptura. Toda liberdade cobra um preço. E ainda assim, vale a pena. Porque do outro lado do sofrimento está a sabedoria. Não uma sabedoria teórica, distante, abstrata, mas uma sabedoria encarnada, enraizada, vivida. Uma sabedoria que te transforma não apenas no que você sabe, mas no que você é. Então, da próxima vez que a dor te visitar, não fuja. Escute, permita-se sentir, mergulhe. Não porque sofrer seja bom, mas porque só atravessando o inferno é que se chega ao paraíso. E nesse caminho, entre o sofrimento e a sabedoria, talvez você encontre algo ainda mais precioso. A força de ser humano em sua forma mais bela, mais vulnerável, mais verdadeira.